Vivemos um momento que nos leva a repensar muitas coisas. Dos modelos de convivência, da rotina do dia a dia, às perspectivas que temos para o futuro. No meio de tanta mudança, uma coisa sempre se manteve constante: o nosso comprometimento com a segurança em todos os nossos processos. O Hospital Moinhos de Vento oferece modelos de atendimento adaptados para garantir a segurança dos pacientes, seus acompanhantes, colaboradores e todos à frente do nosso atendimento. Começando pelo uso obrigatório de máscaras do momento em que entramos ao momento em que saímos do hospital, além da constante higienização dos ambientes. Tudo isso para que você possa realizar sua consulta, exames ou cirurgias sem correr riscos. Para os pacientes críticos, com sintomas respiratórios ou confirmados com o Covid-19, disponibilizamos uma tenda na área externa. Em nossas demais áreas de internação, adotamos um rígido controle de acompanhantes, com fluxo e áreas separadas para pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. Além disso, a nossa emergência segue funcionando normalmente. Estamos preparados para receber todos os pacientes. Se precisar, você também conta com o apoio da nossa equipe altamente capacitada da telemedicina, prontos para qualquer atendimento à distância. Aqui, o cuidado está presente em todos os momentos e também no cumprimento do distanciamento social em todos os atendimentos e áreas comuns. Sua saúde não pode esperar. Nós estamos prontos para nos apoiar no mais importante dos pilares: a responsabilidade com a sua segurança. Muita coisa mudou, menos a nossa missão de cuidar de vidas, dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, do nosso corpo clínico. De todos.
Sejam bem-vindos. O Fórum Angels Melhores Práticas já vai começar. Mas antes, alguns avisos para você aproveitar melhor o evento. Fique em um lugar silencioso e garanta seus fones de ouvido. Com eles, a qualidade do som ficará ainda melhor. Deseja fazer um comentário ou pergunta? Utilize esta ferramenta para encaminhar perguntas por escrito. A conexão caiu? O vídeo ou o som estão travando? Não se preocupe. Encerre a chamada e acesse novamente o mesmo link enviado no convite. Não se esqueça de desabilitar outros equipamentos do Wi-Fi para não atrapalhar a sua conexão. Tudo pronto? Então prepare-se, pois o Fórum Angels Melhores Práticas vai começar. Boa tarde a todos. Eu sou Sheila Martins, presidente da Rede Brasil AVC e vice-presidente da Organização Mundial de AVC, e gostaria de dar boas-vindas a todos para mais uma campanha mundial de AVC no Brasil. A campanha esse ano, Don't Be the One, não deixe que seja você, foca no motivo que 1 a cada 4 pessoas ao longo da sua vida vai ter um AVC. Não deixe que seja você, porque 90% dos casos podem ser prevenidos se nós atuarmos em 10 fatores de risco. Além disso, se o AVC acontecer, AVC tem tratamento, se o paciente chegar rápido a um hospital preparado. Então, esse é o motivo da gente estar aqui hoje, conversando com vocês, para que vocês entendam a importância de reconhecer os seus fatores de risco e procurar rápido tratamento. E ainda a campanha foca na importância do exercício como um poderoso redutor do risco de AVC. Então, estamos chamando todos a participar, a se movimentar e a participar da cadeia mundial de dança que nós estamos criando para alertar sobre o risco do AVC e da proteção que o exercício nos traz. Então, essa campanha é completamente virtual, vamos estar com vocês até quinta-feira, falando sobre todas as questões relacionadas ao AVC e o que fazer quando ele acontecer. Gostaria de passar, então, para o Dr. Marcos Lange, atual presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Obrigado, Sheila. Boa tarde a todos que estão presentes. É um grande prazer. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares está aqui junto com vocês, com a Rede Brasil AVC, com toda essa comunidade, buscando educar cada vez mais a sociedade. Lembramos aí que nós, desde 2006, participamos desses eventos importantes da educação, em shopping centers, em praças, na rua, em campos de futebol, e hoje estamos aqui, distantes, mas muito próximos, e que os próximos 4 dias sejam de grande proveito a todos. E para que possamos dar início a esse evento, eu gostaria de passar um vídeo para vocês da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia e da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, com mensagem dos nossos colegas neurologistas e neuroradiologistas da importância de realizarmos atividade física. Vamos assistir. Outubro é o mês dedicado à prevenção do acidente vascular cerebral. Fique atento a essas informações. Você sabia que o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade do mundo? A cada 6 segundos, alguém é acometido por um AVC. 1 em cada 4 pessoas que você conhece.
terá um AVC durante a vida. Metade dos pacientes que sofrem um AVC vão morrer ou ficar gravemente sequelados. Por que é importante falar sobre isso? A grande maioria dos AVCs pode ser evitada. Para isso, devemos controlar os fatores de risco. Verifique periodicamente a pressão. Se você tem diabetes, monitore seus níveis de glicemia e movimente-se. Lembre sempre, alimente-se bem. Evite o colesterol alto. Por isso, mexa-se. Largue esse cigarro, pare de fumar, venha se movimentar. Faça atividade física regularmente. Não beba com exagero. Avalie doenças cardíacas. Evite o estresse. Mexa-se. Mantenha-se ativo. Isso mudará a sua vida. Reduzindo o risco de AVC. Venha conosco nessa campanha. A saúde é a arte das escolhas. Diga não ao AVC. Leve a vida com leveza. Vamos nessa! Pessoal, então, essa é a mensagem de todo esse grupo para vocês, né? E para que nós possamos dar início, então, a esse importante evento, e para que nós possamos passar ainda mais a mensagem do cuidado para vocês, eu gostaria de convidar o professor Otávio Pontes Neto. O professor Otávio, ele é médico e chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Atualmente, ele coordena, então, a Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Ele vai dar essa primeira palestra, que é o que é o AVC e como reconhecê-lo. Otávio, por favor. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sheila. Eu estou muito feliz e honrado de abrir a campanha, falando de um tema tão importante que é o reconhecimento dos sinais de alerta do AVC, e descobrir o que é acidente vascular. Afinal, o que é acidente vascular cerebral? Só um instantezinho. Eu vou compartilhar aqui meus slides. Aqui. Vocês estão vendo meus slides agora, acredito? Positivo. Sim. Beleza. Sim. Bem, gente, então agradecer o convite, dar os parabéns por essa campanha belíssima, que está sendo feita. E a gente vai falar um pouco para vocês, definir um pouco o que é acidente, afinal, o que é acidente vascular cerebral e como reconhecer essa doença, Eu queria começar com um pequeno vídeo, tá? De licença a vocês. Era para ser só uma aula normal de yoga. Todo dia. Abrir aqui a perna avança e o guerreiro 1, tá bom? Ah, tá. Nossa. Léo, desculpa. O cal aqui. Não aguento. Deve ser. Calma. Peraí. Vamos lá, abre espaço aí. Eu vou empurrar ele aqui. Tá. Foi. E foco na respiração, tá bom? Não deixa o pensamento ficar, não. Vamos lá. Foi. Inspirou, mergulhou. Prancha. Isso. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa. Travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue, mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço.
eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E... fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O que você acabou de ver é um exemplo de uma situação real que poderia ter acontecido comigo, com você, com seus amigos, seus familiares. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte em todo o mundo. Se você identificar algum desses 3 sinais, boca torta, dificuldade de falar ou perda de força em um dos braços, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Seja você também um herói contra o AVC e saiba como reconhecer os sinais. Assim como eu fiz, acesse heróiscontraoavc.com para saber mais. Não espere, haja rápido. O AVC tem tratamento. Bem, gente, essa cena dramática, né, que até emociona a gente, né, ela mostra uma realidade que acontece a cada 6 segundos no mundo, né? E essa doença, infelizmente, ela ainda ceifa muitas vidas no Brasil e causa muita incapacidade, né? Mas não precisava ser assim, porque a AVC tem prevenção e tratamento, né? E a gente vai tentar, ao longo dessa campanha, mostrar isso para vocês. O acidente vascular cerebral, gente, é a segunda causa de morte no mundo, e a perspectiva da Organização Mundial da Saúde é que, com o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, a gente tenha cada vez mais casos, infelizmente, no mundo, né? E essa doença ela pode ser prevenida. Além disso, o AVC é uma emergência médica, e diante dos sintomas do AVC, a gente precisa agir muito rápido, né? O óbito, na verdade, é só a ponta de um grande iceberg de incapacidade, porque a mortalidade é em torno de 20% dos casos no primeiro ano, mas menos de 50% dos pacientes que sobrevivem ao AVC conseguem voltar para o trabalho, e muitos deles ficam incapacitados, dependendo de um parente, de um familiar, né? Então, realmente, tem um impacto socioeconômico, um impacto muito grande na família daquela pessoa e, sem dúvida nenhuma, na nossa sociedade, né? A gente divide didaticamente, gente, o AVC em 2 grandes grupos, tá? O AVC é um problema no cérebro, é um problema nos vasos que levam sangue para o cérebro. Em 80% dos casos, na grande maioria das vezes, é causado por um entupimento súbito de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Essa artéria entope e uma região do cérebro rapidamente fica sem receber sangue. E quando essa região do cérebro fica sem receber sangue, sem oxigênio, sem glicose, essas células elas param de funcionar imediatamente para poupar energia, né? E quando essa região do cérebro para de funcionar, imediatamente o paciente desenvolve sintomas que a gente chama de sintomas focais, sintomas que nos remetem a uma região do cérebro. Então, se for a região da fala, ele para de falar. Se for a região da visão, ele para de enxergar. Se for a região da motricidade, ele para de mexer o lado contrário do corpo. Então, o AVC é caracterizado pelo surgimento súbito de um sinal neurológico focal como esse, tá? Agora, um ponto muito importante, diante do surgimento desses sintomas, se a gente agir rápido e a gente conseguir rapidamente abrir essa artéria que está entupida com tratamento, é possível restaurar o fluxo sanguíneo, restaurar a irrigação arterial para o cérebro e assim salvar essa região que está sem funcionar. Ela pode voltar a funcionar se ela voltar a ser irrigada pelo sangue. Então, por isso que a AVC é uma urgência médica. O problema é que o cérebro tem uma demanda metabólica muito alta. As células do sistema nervoso central, elas precisam muito de energia. E, rapidamente, sem energia, sem oxigênio, sem glicose, sem irrigação sanguínea, essas células começam a morrer, numa velocidade próxima de 1,9 a 2 milhões de neurônios a cada minuto que passa. Então, literalmente, é uma corrida contra o tempo, né? A gente tem que rapidamente abrir essa artéria que está entupida. O outro tipo de AVC, que é em torno de 20% dos casos, é o AVC hemorrágico, que é causado não por um entupimento, mas por uma ruptura dessa artéria. Essa artéria rasga e extravasa sangue dentro da artéria para o tecido cerebral, né? É um quadro bem grave também, né? O tratamento, você já vê, é totalmente diferente, né? Porque, na verdade, não entupiu artéria nenhuma, simplesmente houve um sangramento que aumenta a pressão dentro da cabeça e é muito grave porque irrita as células do cérebro, né? E esse AVC, daí vem o termo derrame, né? Daí porque, na verdade, literalmente extravasou sangue, e a gente já começa dizendo para vocês que não usem esse termo derrame, né? A gente não recomenda que vocês usem,
porque esse termo, na verdade, lembra só uma minoria dos casos de AVC, na maioria das vezes não derramou nada, né, gente? Na maioria das vezes o AVC é isquêmico, tá? E, além disso, esse termo derrame passa uma ideia muito niilista, né? Uma ideia de que não tem o que fazer, não adianta chorar o leite derramado. E, na verdade, AVC é uma urgência médica e tem tratamento, né? Então, esse é um ponto importante. E, para finalizar, é importante entender que, nessa figura, que, apesar de existirem 2 tipos de AVC, a apresentação clínica é muito parecida. E só é possível a gente saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico se a gente rapidamente fizer uma tomografia nesse paciente, um exame de neuroimagem, e não é todo hospital que tem exame de neuroimagem. Por isso que é importante rapidamente ativar o sistema médico pré-hospitalar diante desses pacientes, né? A gente divide didaticamente os passos para que um paciente receba atendimento do AVC em 7 passos fundamentais. Primeiro, a detecção. Então, o paciente ou o familiar tem que saber detectar rapidamente os sintomas de AVC, tem que ser treinados para isso. Segundo, o despacho. O que é que eu faço com essa informação? Se eu estou suspeitando que a minha tia está tendo um AVC, eu vou dar chá de boldo para ela? Eu vou dar o remédio da pressão? Ou eu vou ligar para o 92? Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Destino, qual é o local adequado? O paciente com AVC tem que ir rapidamente para um hospital que tenha tomografia, que tenha uma equipe de neurologia, que tenha uma equipe com protocolo de AVC para ele ser tratado. Ele não pode ser levado para um hospital que não tenha tomografia. O paciente com AVC tem que ser rapidamente encaminhado pela ambulância para um hospital adequado, né? E na porta do hospital, na ambulância, ele vai ser rapidamente acolhido por uma equipe e levado, avaliado rapidamente para a coleta dos dados, com a história, exame físico e exames de neuroimagem, como a tomografia, para a tomada da decisão pelo médico, se ele vai ou não vai, se ele não é candidato a receber um tratamento com alguma droga, né, algum medicamento, ou então com algum dispositivo, com algum procedimento, como um cateterismo, né? E depois ele deve ficar internado em uma unidade especializada de atendimento, que é como uma unidade de AVC, tá? Esses 3 primeiros passos, gente, são intrinsecamente dependentes do conceito leigo de AVC, né? Se a população não sabe o que é AVC, a cadeia não anda, né? A gente fez um trabalho há uns 10 anos atrás, né, para tentar entender um pouco do conhecimento leigo sobre AVC no Brasil e por que era tão difícil a gente conseguir disseminar esse conceito, por que tão poucos pacientes chegavam rapidamente no hospital. A gente entrevistou 800 pessoas em 4 capitais do Brasil, em São Paulo, Fortaleza, Salvador e Ribeirão Preto, isso há mais de 10 anos atrás, e a gente dava um caso clínico típico de AVC, né, para as pessoas no meio da rua, e perguntava que doença era essa, qual era o tratamento disso, né? Os resultados foram tão alarmantes que a gente publicou isso numa revista internacional de renome, né, como a Stroke. O caso clínico era esse: sua tia de 60 anos, que é fumante, tem pressão alta, começa a passar mal, e você vai socorrê-la. E ao chegar, você observa que ela está com um lado do corpo paralisado, com a boca torta, com a fala enrolada, não consegue falar direito, não consegue andar. E a gente perguntava: que doença é essa? Tem tratamento? Isso. O que você faria nesse momento? Bem, foram citadas na época mais de 28 denominações diferentes para AVC. Então a população chamava AVC de trombose, de derrame, de passamento, de agonia, de congestão, né? Então isso mostra que não existia, na verdade, uma educação adequada da população sobre AVC, apesar de ser uma doença que estava presente no dia a dia das pessoas, né? A gente perguntou o que significava ao final da entrevista a sigla AVC, e só 15% das pessoas sabiam o que significava AVC, né? Teve profissional de saúde que me disse que era AVC, era acidente venoso coronariano, né? Pra vocês terem uma ideia. A gente perguntou qual era o especialista que tratava AVC, e só 1/4 das pessoas se lembrou do neurologista, né? Foram muitas as especialidades citadas, o neurologista só foi lembrado por 1/4 das pessoas, né? O AVC, a gente perguntou se AVC tinha tratamento, e só um dos 800 entrevistados fez referência ao tratamento trombolítico, né? A Sheila e o Marcos sabem dessa história, eu que entrevistei essa pessoa, né, lá na Praça do Ferreira, em Fortaleza, e eu cheguei no final de tarde já cansado e perguntei: meu amigo, você sabe se tem algum tratamento? Já estava desanimado, né? Ele disse: doutor, tem um remédio que faz na veia, nas primeiras horas, que desentope a artéria do cérebro que está entupida, e o paciente pode melhorar. E eu foi emocionado na hora, né? Eu disse: nossa, que legal, você é o primeiro que sabe, que bacana. Como é que você sabe disso, amigo? Eu disse: não, doutor, eu sou representante do laboratório, né? Então, infelizmente, havia um viés, né? Naquele caso, era uma pessoa que já tinha sido treinada para isso, né? Então, realmente, esse conhecimento muito grande sobre o tratamento do AVC. E a fisioterapia foi o tratamento mais citado para AVC, sendo que a fisioterapia é fundamental, mas entra numa fase mais posterior, uma fase de reabilitação, né? E não nos primeiros minutos do atendimento inicial, né? A gente perguntou qual era o telefone que as pessoas deviam usar para chamar a ambulância, e só 1/3 das pessoas sabiam o telefone
do 92, né, que é o telefone do SAMU, né? A gente ainda perguntou se existia algum, até aceitou o telefone do bombeiro, porque em alguns locais onde o SAMU não tem cobertura, é o bombeiro que ajuda. E teve gente que disse que ia ligar para a polícia, teve gente que disse que não sabia o telefone, teve gente que disse que ia ligar para o 911, que é o telefone da emergência nos Estados Unidos, né, gente? Então isso mostra a dificuldade que a população tem de realmente ativar adequadamente o sistema médico de saúde, né? Por isso que é tão importante, por isso que a gente começou a se engajar nas campanhas de combate ao AVC, né? Essas campanhas, gente, tem um passo, são fundamentais, não só como a desse ano, para mostrar a importância da prevenção do AVC, né, que é fundamental, é possível prevenir até 80% a 90% dos casos de AVC com o controle dos fatores de risco, mas também para mostrar que AVC é uma urgência médica e diante dos sintomas do AVC, que são esses, eu devo agir rapidamente. Então, quais são os sintomas do AVC? Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, né? Dificuldade súbita para falar ou para entender, dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade súbita para andar, tontura, vertigem, né? Tudo rodando, ou incoordenação de início súbito, né? Em alguns casos, uma cefaleia explosiva intensa que você nunca teve na vida. Na maioria das vezes, AVC não dói. Esse é um ponto muito importante. Na maioria das vezes, não tem dor. É um sintoma de um lado do corpo, a fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para entender, como a gente viu nesse vídeo, né? Então, diante de um desses sintomas, eu não vou dar chá de boldo, eu não vou dar remédio da pressão, eu tenho que rapidamente ligar para o 192, né? Porque o SAMU é, sem dúvida nenhuma, um grande aliado nesse atendimento. É importante a gente divulgar essas informações, porque das 5 principais urgências em medicina, o AVC é o que menos chama a atenção do leigo como urgência, de forma intuitiva, né? Todo mundo, quando vê uma cena de um acidente de carro, um politrauma grave, né, que o paciente teve um braço amputado, está sangrando, todo mundo olha aquela cena e percebe que é urgência. Mas o paciente com AVC, muitas vezes, fica deitado numa cama, sentado numa cadeira, um lado do corpo paralisado, e ele mesmo acha que isso vai passar, né? Ele não percebe que é urgência. Então, a gente precisa disseminar essa informação. A gente, como profissional de saúde, vocês, né, agora, né, que estão sendo educados para isso, a gente precisa disseminar em todos os locais que, diante desses sintomas, a gente deve rapidamente ligar para o SAMU, né? Existe uma mnemônicazinha na escala do SAMU, que é pedir para o paciente dar um sorriso, ver se a boca está torta, pedir para ele levantar os braços e dar um abraço, ver se o braço cai, pedir para ele cantar uma música, declamar uma poesia, uma rima. Se ele tiver dificuldade para falar, também um sinal de alerta para AVC, eu rapidamente vou ligar para o SAMU. O SAMU é um grande aliado da gente no combate ao AVC, né? São verdadeiros heróis, né? Um dos maiores conquistas de saúde pública no nosso país, né? Com todas as dificuldades, essas pessoas entram em locais a 2 horas da manhã, em locais difíceis, de difícil acesso, se arriscando muitas vezes para salvar vidas, né? Então, realmente, a gente precisa valorizar o atendimento, o trabalho desse pessoal, e o SAMU tem sido treinado no país inteiro para atender AVC e levar o paciente com AVC para o local adequado. Esse é o grupo aqui do SAMU de Ribeirão Preto. Eu estou aproveitando para fazer em nome do SAMU de todo o Brasil, né? E em nome do SAMU de Ribeirão Preto também, homenagear esses profissionais que são grandes aliados da gente no combate ao AVC, né? Em locais onde o SAMU não está bem articulado, uma opção é baixar esse aplicativo da Rede Brasil AVC, que é o aplicativo do AVC Brasil, que vocês vão ter os sinais de alerta para AVC, ele é de graça, vocês podem baixar das diferentes plataformas. Vocês vão ter também um mapa dos locais, num raio de 100 quilômetros, os hospitais que têm atendimento para AVC, né? Você pode rapidamente levar o seu parente, o seu paciente, certo? Eu queria terminar, então, gente, reforçando para vocês a importância da educação sobre AVC e, sobretudo, da educação das nossas crianças, né? E amanhã nós vamos ter um lançamento de uma campanha, né, que já está acontecendo no Brasil, que é lindíssima, né? Que é a campanha Stroke Heroes, que foca justamente nesse público, porque no Brasil, muitas vezes, né, a criança fica, principalmente agora na época de pandemia, com os avós em casa, né? E muitas vezes a criança é a primeira pessoa que tem contato com o avô com sintoma de AVC, né? E essa campanha, com foco na criança, tem um impacto importante, porque essa iniciativa certamente pode ajudar muita gente a ser salva, né? Se um Stroke Hero, né, uma criança bem treinada, conseguir rapidamente ativar o sistema médico de emergência. Queria terminar com esse vídeo, mostrar isso para vocês.
belíssimo, emocionante, né? Eu termino as minhas palavras, né, agradecendo, lembrando a importância da educação na população, né, do papel de cada um de nós na mudança, né, dessa transformação que a gente precisa fazer no nosso país, do atendimento dessa doença, né, a importância do reconhecimento adequado, do treinamento e capacitação das pessoas para o atendimento do AVC. Né. Eu queria agradecer também o convite, mais uma vez, dar os parabéns pela campanha, a Sheila, ao Marcos, né, em nome de toda a equipe lá de Ribeirão Preto. Né, nós estamos à disposição de vocês e espero que essa campanha salve muitas vidas. Um grande abraço a todos. Maravilhoso, Otávio, excelente. Lembrando que o Otávio também faz parte do grupo organizador dessa campanha linda, e obrigada por lembrar. Realmente, amanhã às 16 horas, a campanha Fast Heroes é emocionante e é linda, então vale a pena trazer os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos e assistir também, porque a gente também se emociona de tão linda que é a campanha. Agora, então, gostaria de passar para o próximo palestrante, que é o Dr. Fabrício Lima, do Hospital Geral de Fortaleza. O Dr. Fabrício é neurologista, especialista em clínica médica pela Universidade Federal do Ceará, especialista em neurologia com foco em AVC, também com uma formação em Harvard, com mestrado em saúde pública e doutorado na Unicamp. Fabrício, então, vai falar sobre AVC tem tratamento, AVC não fique em casa. Olá, meu nome é Fabrício Lima, eu sou neurologista, chefe da unidade de AVC do Hospital Geral de Fortaleza, e hoje nós vamos conversar sobre o tratamento do AVC. Você sabia que o AVC tem tratamento? E é muito importante que, na presença de sinais e sintomas de AVC, que você não fique em casa. É uma doença extremamente comum. Você sabia que 1 em cada 4 de nós vai experimentar um AVC ao longo de sua vida? Pois é. Dado que é uma doença tão comum, é preciso estar preparado e saber que o AVC ele possui tratamento. Mas o que é o AVC? A sigla AVC significa acidente vascular cerebral. Como o próprio nome está dizendo, é uma doença que acomete os vasos do cérebro. Mas você sabia que o AVC ele tem tratamento? Existem diferentes tipos de AVC. Nós temos 2 grandes grupos de classificação para esses tipos de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele corresponde à maioria dos casos, de 80% a 85% das vezes. E ele acontece quando um vaso que leva sangue, oxigênio para o nosso cérebro, ele é entupido. Então, uma área do cérebro passa a sofrer e, caso não seja tratado a tempo, pode vir a causar um dano irreversível. De outro lado, nós temos o AVC hemorrágico, que, diferente do AVC isquêmico, que é um entupimento dos vasos, o AVC hemorrágico ele é ocasionado quando um vaso é rompido, ocasionando, portanto, um sangramento. E esse sangramento ele pode ser dentro do cérebro, ou seja, dentro do parênquima cerebral, como nós chamamos, ou ele pode ser ao redor do cérebro, na hemorragia subaracnoide, que, na maioria das vezes, ela é causada pela ruptura de um aneurisma cerebral. E o AVC hemorrágico ele é menos comum que o AVC isquêmico, porém, ele, de uma forma geral, é mais grave que o AVC isquêmico, e por isso ele também merece toda a atenção. Agora, os tratamentos eles são diferentes para os diferentes tipos de AVC. Entretanto, uma coisa é comum a esses tipos de AVC em relação ao seu tratamento, é que o tempo ele é fundamental. Quanto mais precoce você procurar atendimento médico para a realização do tratamento, maiores serão as suas chances de sair com pouca ou nenhuma sequela daquele AVC. Então, no caso do AVC isquêmico, quando acontece um entupimento de um vaso sanguíneo, uma parte do nosso cérebro
vai receber uma quantidade de sangue menor e, por isso, não vai funcionar adequadamente. Uma parte bem central do nosso cérebro vai parar de receber sangue e, por isso, essa parte do nosso cérebro ela morre rapidamente. Entretanto, uma parte maior do nosso cérebro, ela consegue receber uma quantidade de sangue ainda suficiente para que o cérebro ele fique viável caso aquele entupimento do vaso seja corrigido a tempo. Quando isso não acontece, essa área que foi irreversivelmente lesionada, ou seja, danificada, ela pode crescer como aqui está sendo mostrado. E nós podemos evitar esse crescimento exatamente com a administração de medicamentos ou de procedimentos que evitam desentupir o vaso sanguíneo. Para você ter ideia o quanto isso é importante e quão importante é a rapidez do tratamento, a cada minuto que passa, nós perdemos quase 2 milhões de neurônios no nosso cérebro. É muita coisa. E por isso que cada minuto é importante. Mas existe tratamento efetivo. E esse tratamento efetivo ele pode ser feito através de uma medicação para dissolver esse coágulo que entupiu o vaso. E essa medicação precisa ser feita o mais precocemente possível. Ou naqueles casos em que esse coágulo é muito grande e a medicação por si só não conseguiu dissolver esse coágulo, ou naquelas pessoas que apresentam uma contraindicação para a administração desse tipo de medicamento, alguns procedimentos, como cateterismo do cérebro, ele pode ser realizado onde você remove mecanicamente, através de um catéter, esse coágulo que está entupindo o vaso. Com isso, restabelecendo o fluxo de sangue normal para o cérebro. Só para você ter uma ideia em relação ao benefício desses tipos de tratamento, aqui é uma medida que nós utilizamos para quantificar esse benefício. Quantas pessoas nós devemos tratar para beneficiar uma? Só para termos de comparação, quando nós temos a infecção grave, por exemplo, nós precisamos tratar 4 pessoas para evitar que uma pessoa morra devido à infecção, ou seja, 1 em 4. Então, quando nós vemos o tratamento com trombolítico, ele é realizado precocemente, dentro dos primeiros 90 minutos, ou seja, 1h30 dos déficits, o benefício ele é semelhante a você dar antibiótico para a infecção grave. Esse benefício ele se mantém ao longo do tempo, porém ele cai, ele diminui com o tempo, de forma que nós precisamos tratar mais pessoas para obter esse benefício, como vocês estão vendo nos números, ou seja, esse número necessário para tratar, ou NNT, ele cresce rapidamente ao longo do tempo. Por isso que é tão importante nós tratarmos precocemente o AVC. E esse número necessário para tratar, ele também é muito baixo no cateterismo cerebral, onde nós precisamos tratar 6 pessoas para beneficiar uma, o que também é bastante semelhante a um tratamento, por exemplo, com antibiótico para infecção grave. Afinal de contas, ninguém questiona quando uma pessoa procura o hospital se deve ou não dar antibiótico para uma infecção. Da mesma forma, tem que ser para o AVC, já que esse benefício ele é comparável a dar antibiótico para uma infecção. O AVC hemorrágico ele também tem tratamento, na medida em que essa hemorragia ela também pode aumentar nas primeiras horas. E, além disso, nós podemos evitar complicações dessa hemorragia no nosso cérebro. Por isso que o tratamento ele também é muito importante de ser realizado precocemente. Quando esse tratamento ele não é realizado precocemente, quando essa hemorragia é muito grande, as consequências podem ser devastadoras para o nosso cérebro, como vocês estão vendo nessa figura de um paciente que acabou vindo a falecer por conta de um AVC hemorrágico. Um outro tipo de AVC hemorrágico, como eu falei anteriormente, que é a hemorragia subaracnoide, são causados pelas rupturas de aneurismas cerebrais. E esses aneurismas cerebrais, eles também podem ser tratados, tanto com procedimentos endovasculares, ou seja, com auxílio de um cateterismo cerebral, ou com a utilização de procedimentos cirúrgicos, com a utilização de clipes cirúrgicos.
De toda forma, os aneurismas eles são entupidos, evitando, portanto, que eles ressanguem, e esse ressangramento ele traz consequências devastadoras para o nosso cérebro, com um aumento muito grande da mortalidade. Agora, além desses tratamentos, é extremamente importante o cuidado. E para isso é que já há muito tempo, há vários anos, existe essa noção de unidade de AVC, que são locais geograficamente definidos dentro de um hospital, compostos por uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, além de neurologistas, para cuidar desses pacientes, evitando a recorrência do AVC e evitando complicações. E só esse cuidado, por si só, ele já é extremamente importante para diminuir as sequelas, facilitar a reabilitação e evitar as complicações do AVC. E nessa época de pandemia, nessa época de que tanto se fala da Covid-19, é extremamente importante saber que a Covid-19 é uma doença grave, realmente, mas o AVC também é muito grave. E, por isso, na vigência de sinais e sintomas de AVC, não fique em casa. Nós nos preparamos, inclusive, para prestar esse tipo de atendimento na vigência da pandemia, protegendo profissionais, também protegendo os pacientes, tentando separar pacientes com sintomas, pacientes sem sintomas, exatamente no sentido de oferecer o melhor tratamento, mesmo na vigência da pandemia. Porque o AVC, ele também mata e ele também deixa muitas sequelas. Por isso, não fique em casa. Se você estiver suspeitando de um AVC, é fundamental que você procure atendimento médico o mais rápido possível. Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. Então, vocês tiveram aí a entender a importância do atendimento do AVC. O AVC tem tratamento e a gente pode fazer diferença para todos. Então, agora eu gostaria de convidar a doutora Letícia Jamuzzi, de Almeida Rocha. A doutora Letícia, ela tem a formação na Universidade Federal de Alagoas, é neurologista do Hospital São Rafael em Salvador, foi em neurologia no Hospital São Rafael em Salvador, fez sua formação também com o mestrado em neurovascular em Ribeirão Preto e hoje é professora da Neurologia da Faculdade de Medicina de UFAL e presidente da Sociedade Alagoana de Neurologia, e ela vai levar para nós o Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares de 2021 para Maceió, um evento que vai ser muito importante para todos nós. A Letícia vai contar para a gente um outro momento importante do atendimento do AVC, que é a prevenção. 90% deles podem ser prevenidos e quais são esses fatores de risco. Por favor, Letícia. Olá a todos, eu sou Letícia Januzzi, neurologista, membro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e da Associação Ação AVC em Alagoas. Estou hoje com vocês participando da campanha nacional de AVC virtual do ano de 2020 e o tema da aula é 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos. Quais são os fatores de risco e como prevenir? Importante começar dizendo que o AVC é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer parte do mundo. Já são quase 14 milhões de pessoas por ano acometidas pela doença. Infelizmente, 6 milhões morrem e 5 milhões ficam incapazes permanentemente. Sendo assim, ele é a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade. Apesar desses números alarmantes, nós sabemos que cerca de 90% dos casos de AVC são potencialmente preveníveis. E esse é um dos principais motivos para as nossas campanhas de AVC. No ano de 2020, o Junte-se ao Movimento é o lema da campanha. Nós sabemos que 1 em cada 4 adultos terá um AVC, mas manter-se ativo ajuda a diminuir esse risco. O exercício físico é estimulado durante essa nossa campanha. E por que tantos AVCs? A principal causa da ocorrência desse número elevado de AVCs é uma falha na prevenção primária, ou seja, falha no controle dos fatores de risco que nós vamos conhecer e que podem levar a esta doença. O ser humano ele vem se tornando um ser altamente sedentário, com alto consumo de alimentos industrializados
e isso colabora sobremaneira para a ocorrência da doença. Mas, basicamente, a escolha está em nossas mãos. Nós devemos escolher um caminho baseado nos fatores de risco ou escolher um caminho de um estilo de vida mais saudável. Então, a decisão está realmente nas nossas mãos. Nós podemos mudar o desfecho dessa doença conhecendo os seus fatores de risco, prevenindo e tratando. Quem pode ter um AVC? Nós sabemos que a faixa etária mais acometida são os idosos. Eventualmente, com o acúmulo de alguns fatores de risco ou de algumas doenças, os idosos realmente podem ser uma população muito mais acometida pelo AVC ao longo de sua vida. No entanto, jovens e até mesmo crianças, a depender do conjunto de doenças que possuam e do estilo de vida que levam, também podem ser acometidos. Quais são os principais fatores de risco que nós temos para o AVC? Um dos principais, na verdade, o principal fator de risco que nós podemos modificar é a pressão alta, também conhecida como hipertensão arterial sistêmica. Aferições frequentes da pressão arterial, consultas frequentes com um clínico ou com um cardiologista são importantes para determinar esses níveis. Também o consumo moderado de sal em nossa dieta. Nós temos uma estimativa que um brasileiro, em média, consome 12 gramas de sal em sua dieta. E nós deveríamos consumir menos da metade disso, cerca de 5 gramas. Então, alimentos salgados podem conter um alto teor, de sódio, contém, na verdade, mas temos que lembrar que também alimentos doces, como leite, bolo, biscoito, eles também possuem sal em sua composição. O uso de algumas drogas ilícitas, como cocaína, crack, algumas medicações, podem elevar a pressão arterial e ser causa de AVC, sobretudo na população mais jovem. Um outro fator importante é o estresse emocional. Uma vida sem rotinas estabelecidas, uma carência de horas de sono de forma adequada, podem levar à ocorrência, sim, do AVC e, sobretudo, contribuindo para aumento de alguns fatores de risco. Então, nós devemos ter uma rotina baseada no estilo de vida saudável, relaxar, ter nossos momentos de prazer. O consumo exagerado de álcool e o tabagismo podem elevar muito a chance do AVC, então nós devemos limitar o consumo de álcool e não fumar. O sedentarismo, sobretudo, com o acúmulo de gordura abdominal, é um importante fator de risco e volto a falar do nosso tema central da campanha, que é o exercício físico, onde é orientado cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, como uma prática saudável. Um outro fator de risco é o consumo de alimentos industrializados, rico em carboidratos e gorduras. Então, nós devemos evitá-los e fazer uma dieta mais balanceada, rica em vegetais, em frutas, em cereais. Um outro importante fator de risco são as doenças como a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede dos vasos, que podem acometer tanto o cérebro como os vasos do pescoço. Algumas arritmias, que são doenças do ritmo do coração, um desbalanço na frequência cardíaca, a própria insuficiência cardíaca ou a doença de Chagas. Essas doenças podem gerar tanto coágulos dentro do coração, como depósito de gordura nos vasos sanguíneos e facilitar a ocorrência de uma obstrução e, em suma, a ocorrência de um AVC. Um outro vilão é o diabetes. Então, o diabetes, ele pode sim ocasionar um risco aumentado de AVC e o nosso consumo diário de açúcar deve ser 50 gramas. O que significa isso? Cerca de 12 colheres de chá ou 4 colheres de sopa no dia. Então, esse conjunto de fatores de risco, idade, comorbidades, eles podem aumentar muito a chance de uma pessoa ter um AVC. E como nós devemos prevenir? Na nossa campanha de 2017, a música Despacito ficou muito conhecida, e vocês podem acessar nesse link do YouTube, onde nós trazemos, na composição aí da Ana Cláudia de Souza e do Leonardo Carbonera, 10 dicas de como prevenir o AVC. Eu trago aqui um vídeo, também da nossa associação, que vai falar um pouquinho sobre essas formas de prevenção.
Então, esse vídeo nos explica, né, de uma forma geral, a prevenção. E outro fator muito importante que eu gostaria de destacar com vocês é a possibilidade da ocorrência de um outro AVC. Então, pessoas que já tiveram AVC, elas podem realmente ter um segundo evento, e é importante que achar a causa do AVC e prevenir com as medicações adequadas. Então, o uso de alguns antiagregantes, como aspirina, o clopidogrel, medicações anticoagulantes que afinam o sangue e remédios para colesterol, eles devem ser indicados e prescritos pelo seu médico. Então, se você já teve um AVC, é importante consulta médica com o neurologista periódica para que a causa daquele evento seja descoberta e bem tratada. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, lembrando que o seu cérebro também precisa de exercício, informação nunca é demais. Consultem o site www.conexãoavc.com.br, onde vocês vão encontrar diversas aulas da nossa campanha de AVC. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Agora, muito obrigada, Letícia, excelente, alertando então a todos que 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente atentar aos próprios fatores de risco. E como reconhecer o seu próprio risco? E para falar sobre isso, então, eu vou chamar a doutora Camila Ronchi, que é neurologista do Hospital São José de Joinville, que vai nos ensinar como reconhecer o risco com o riscômetro de AVC, que é uma ferramenta gratuita que está em português, disponível no Brasil, que realmente pode fazer a diferença no reconhecimento e no manejo dos fatores de risco. Então, a Camila é médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez residência em neurologia na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalha na primeira unidade de AVC no Brasil. O grupo de Joinville é muito forte, muito organizado e tem muito a nos ensinar. Muito obrigada, Camila. Olá, eu sou a Camila, sou neurologista e trabalho numa unidade de AVC. Bom, todos os dias eu atendo pacientes com AVC e me entristece saber que 80% desses casos de AVC poderiam ser evitados se as pessoas soubessem quais são os seus fatores de risco e a maneira adequada de abordá-los para um tratamento eficaz. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre o riscômetro do AVC, que é um aplicativo muito simples e fácil de ser usado e que é uma ferramenta que pode nos ajudar a identificar esses fatores de risco e como controlá-los da forma adequada. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, então, para eu poder demonstrar melhor sobre o aplicativo. Bom, então o riscômetro de AVC, como eu falei, é um aplicativo de celular. Você tem que baixar ou na Apple Store ou na loja do Android. E é um aplicativo muito simples, muito confiável. Ele vai calcular o seu risco individual de AVC e vai fazer recomendações de como você deve controlá-los para a prevenção adequada. Então, o riscômetro do AVC, ele foi desenvolvido pelo professor Feigin, juntamente com uma equipe de especialistas, e ele é baseado no estudo de Framingham. Além dos fatores de risco do estudo de Framingham, o riscômetro do AVC inclui alguns outros fatores de risco que são bastante relacionados ao nosso estilo de vida moderno. E esses fatores de risco, eles não só estão relacionados ao aumento do índice de AVC, quanto também ao aumento do risco de infarto cardíaco e de demência. Então, o controle desses fatores de risco, nos ajuda na prevenção de todas essas três doenças, Então, assim que você baixa o aplicativo na Apple Store, você vai abrir essa página. Antes disso, só aparece para você aceitar os termos e condições de uso do aplicativo. E logo em seguida já aparece essa tela inicial. Então, aqui a gente está nesse ícone aqui do acesso. E aí aqui tem um botãozinho para a gente iniciar o teste. O teste é composto de 20 perguntas bem simples, como eu vou mostrar para vocês. E no final dessas perguntas, o teste vai calcular o nosso risco de AVC. Bom, o teste começa perguntando a idade, o sexo e a etnia. Para a gente responder de uma maneira mais ilustrativa aqui, eu vou exemplificar um paciente imaginário, O nome dele é José, ele tem 45 anos,
E ele está um pouquinho acima do peso, ele não controla muito bem os seus fatores de risco, ele não tem uma alimentação adequada, não faz atividade física. A última vez que ele mediu a pressão estava 13/9, ele não sabe que tem nenhuma outra doença e ele é tabagista. Vamos dizer, então, que a gente vai preencher o teste do José, tá certo? Então, como eu falei, o José tem 45 anos, nessa barrinha aqui a gente vai escolher 45. Se você arrastar aqui de um lado e para o outro, né, ele vai mudando, tá, a idade. O José, então, é um homem. E aqui eu vou marcar latino-americano, porque a maioria de nós brasileiros, né, somos miscigenados, mas se a pessoa tem uma ascendência mais específica, ela pode procurar aqui entre as opções e marcar a opção adequada para ela, tá certo? Bom, na sequência, então, tá as perguntas sobre o peso e a altura. O José tem 80 anos e ele mede 80 quilos, desculpa, e ele mede 1,75 m. Aí o aplicativo vai calcular de forma automática aqui o nosso IMC. No caso de José, deu 26. 26 é um sobrepeso, ele está um pouco acima do peso, tá? E isso já vai ser um fator de risco para ele. Então, ele fuma, como eu falei, e ele não faz uso de bebida alcoólica, né? Só esporadicamente mesmo. José tem uma alimentação bastante desregrada, come bastante fast food, não come nenhum vegetal, geralmente. Então, vou marcar aqui que ele não tem alimentação adequada. Ele não faz exercícios, então vou marcar não. E ele também aqui pergunta sobre estresse psicológico. Ele não tem nenhum estresse mais especificamente, assim, vou marcar não. Então, aqui ele pergunta sobre história familiar, ou o pai ou a mãe, né? Se teve um AVC antes dos 65 anos, no caso de José, a gente marca que não. Aqui pergunta sobre a pressão arterial sistólica, que é a pressão mais alta, né? Então, como eu falei, a pressão de José, a última vez que ele mediu, estava 130/90, então aqui eu vou marcar 130, tá certo? E ele pergunta se a pessoa faz algum uso de medicação para pressão alta. No caso de José, eu vou marcar que não. Pergunta se algum médico já disse que ele tem diabetes, né? José não tem história de diabetes, então não. Se ele tem doença arterial periférica ou doença no coração, no caso de José também a gente vai marcar que não. Aqui pergunta sobre hipertrofia ventricular esquerda, que é o aumento da câmara cardíaca esquerda, né? José também não tem. E história de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. No caso de José a gente vai marcar que não também. Tá certo? Aqui pergunta sobre deficiência cognitiva ou demência, a gente marca que não. Se algum conhecido ou ele mesmo acha que ele está com memória ruim, no caso de José a gente vai marcar que não também. Se tem história de trauma craniano, né, trauma cerebral, uma lesão cerebral traumática, a gente marca que não. E se tem história de AVC ou de AIT, não familiar, mas sim a própria pessoa, né? José nunca teve, então vamos marcar que não, tá? Aí terminamos de completar o teste. Aqui ele vai perguntar como você quer exibir o seu resultado, né? Ou como marcador ou como barra, tá? O resultado exibido será o mesmo. São só duas maneiras de serem exibidas essas avaliações, tá certo? Então aqui, se você escolher como marcador, vai aparecer esse reloginho aqui, tipo um velocímetro de um carro. E aqui ele vai dizer o seu risco em 5 anos e o seu risco em 10 anos, tá? Então, o risco de José é de 1,79% de ter um AVC em 5 anos e de ter um AVC em 10 anos é 3,93%, tá? E aqui, se você escolher a opção de barra, vai aparecer essa barrinha aqui. Então, o José tem 1,79% de desenvolver um AVC em 5 anos. Se você quiser ver em 10 anos, você clica aqui que vai aparecer esse mesmo resultado, 3,93, tá? E o aplicativo também dá o nosso risco relativo de AVC, tá certo? No caso de José, ele tem um risco de 2,8 vezes maior de ter um AVC do que de uma pessoa da mesma idade, do mesmo sexo que ele, que não tenha nenhum fator de risco adicional, tá? Bom, então aqui no final você pode clicar em gravar, em salvar, né? Aí seus dados serão salvos pelo aplicativo, você pode compartilhar, enviar para o seu e-mail, enfim. E depois, no futuro, se você preencher um novo teste, você vai ter como comparar o seu resultado atual com o resultado futuro, né? E vai ter como saber se você está melhorando, se está controlando bem os seus fatores de risco ou não, tá certo? Então, aqui, logo depois que você termina ali de
de preencher o seu teste, você clica aqui nesse ícone controlar e vão aparecer essas cinco opções aqui. Aqui tem os fatores de risco não modificáveis, ou seja, são os fatores de risco que a gente não tem como intervir, né? Que quando a gente clica, aparece aqui do ladinho, então, quais são esses fatores de risco. Como a gente não tem como intervir nesses fatores, nos basta conhecê-los, né? Para a gente ficar ciente de que a gente tem esses fatores, mas não tem como controlá-los, né? Então, a idade, quanto mais velho o paciente, maior o risco de AVC, o sexo, a raça ou etnia e a história familiar e fatores genéticos, né? São a nossa carga genética, a nossa herança genética, nisso a gente também não tem como intervir. Bom, se a gente clicar aqui nesse ícone de fatores de risco alteráveis, controláveis, aí sim a gente tem como intervir, tá? E aí aqui nos cabe a nossa intervenção para prevenir um AVC, tá certo? Assim que a gente clica nesse ícone, então abre essa nova página aqui. Esses primeiros fatores aqui, que estão demonstrados pelas setinhas, né, são os fatores que o aplicativo ele identificou que a gente deve controlar para poder prevenir um AVC. E aí para baixo, né, vão ter outros fatores de risco, mas esses outros aqui não, o José não tem, tá? Se você tiver, vai aparecer direitinho aqui em cima também. E, por exemplo, o José fuma. Aí você clica nesse ícone aqui de fumar, e daí vai aparecer as medidas necessárias que você tem que fazer para evitar, para melhorar esse fator de risco, né? No caso do tabagismo, parar de fumar, ele te dá algumas opções que te ajudam a parar de fumar. Dieta, ele te dá instruções sobre dieta. Estilo de vida sedentário, ele vai te indicar fazer atividades físicas. Então, cada íconezinho desse você pode clicar em cima e saber melhor como você pode melhorar esses fatores de risco, né? Voltando aqui para aquela página do controlar, aqui tem a opção de vídeos, que quando a gente clica, né, aparece essa tela com alguns vídeos informando sobre o aplicativo, como ele funciona, como utilizá-lo, e também informações gerais sobre o AVC. São vídeos bem rápidos e explicativos, tá? É interessante assistir também. Bom, aqui nessa opção que está escrito SAMU, o aplicativo vai nos dar alguns sinais e sintomas que podem indicar um AVC. Então, nesse sentido, o aplicativo ele não só nos ajuda a prevenir um AVC, mas também ele nos ajuda na identificação precoce do AVC. Se a gente conseguir identificar, né, que é ou nós mesmos ou uma outra pessoa está tendo um AVC, isso é importante para a gente conseguir tratar rapidamente. No AVC, né, acho que a maioria das pessoas sabe, quanto mais rápido a gente trata, menores são os riscos de sequela, mais eficaz é o tratamento. Então, a identificação precoce do AVC é imprescindível. Tá? Então, assim que você clica aqui no ícone SAMU, aparecem essas 5 opções, esses 4 ícones aqui, que fazem parte da escala pré-hospitalar de Cincinnati. E eles abordam, então, a parte da boca, né? Você pede para a pessoa sorrir, para ver se tem a simetria do sorriso. O abrace, né? Você pede para a pessoa levantar os 2 braços, como se fosse te dar um abraço, para você ver a força dos braços, se um dos braços está caindo. Música, você pede para a pessoa falar uma frase de uma música, uma frase que você pede para ela repetir, e você pode ver a alteração da fala, né? Ou se a pessoa está falando de forma mais embolada, enrolada, né? Ou se ela não está conseguindo falar. E na identificação de um desses 3 fatores aqui, é importante ligar com urgência para o SAMU, que o médico vai te dizer qual é o hospital mais adequado para esse paciente ser encaminhado, o hospital de referência, que a gente chama, para tratar o paciente, nesse caso, né? E o certo, assim, o mais recomendado é que ele encaminhe uma ambulância para a tua casa. Muitas vezes a ambulância não está disponível, então ele pode te indicar qual hospital é adequado para você encaminhar o paciente. Além desses 3 sintomas de AVC, como eu falei, o aplicativo também mostra vários outros que podem indicar o AVC. É importante você ler direitinho, porque ao identificar qualquer um desses fatores, né, é importante o paciente passar por uma avaliação médica num hospital adequado, né, no menor tempo possível, tá? E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a pesquisa. O aplicativo, ele te dá a opção de você participar da pesquisa,
sobre o aplicativo mesmo, sobre o riscômetro do AVC, tá? Você tem que, aqui você clica na pesquisa, ele vai te dar um contexto do estudo, de como que é, um convite para você participar. Aqui tem todas as informações, é só ler direitinho. Depois você clica no botão de próximo, vai te aparecer os termos, né, do estudo, você tem que clicar em cada quadradinho desse para aceitar, e no final, se você concordar com todos os termos da pesquisa, você aceita, tá? E no final, vai aparecer, então, para você preencher seu nome, seu e-mail, para você fazer um cadastro, né, e você assina. Tá? Se você quiser participar da pesquisa, não é obrigatório, você pode utilizar o aplicativo normalmente sem participar da pesquisa, o aplicativo não tem nenhum custo, e se você quiser participar da pesquisa, você tem que se comprometer a preencher, né, a primeira vez o teste, e a preencher novamente o teste depois de 12 meses, tá? E daí os participantes do estudo vão contribuir com os dados que eles preenchem para a pesquisa, para os pesquisadores conseguirem estimar o quanto foi eficaz a intervenção nos fatores de risco do AVC e tentar melhorar mesmo, otimizar o aplicativo e otimizar o entendimento do AVC ao longo do tempo, né? E por último, então, eu queria dizer para vocês que se você tiver uma suspeita de AVC, não fique em casa, leve o paciente o mais rápido possível ao hospital adequado, ligue para o SAMU para saber qual é o hospital adequado, ligue para pedir a ambulância também, sabe? E porque o AVC é uma das doenças com maior incapacidade, que causa maior incapacidade no mundo, e também que é uma doença que tem um grande risco de mortalidade, né? Então é importante que a gente faça esse controle dos fatores de risco da melhor forma possível para poder fazer a prevenção adequada, tá certo? Então, daqui a pouco a gente se vê na sessão de perguntas e comentários, e por enquanto foi isso, tá certo? Tchau, tchau. Muito bom, Camila. Excelente apresentação, mostrando para todos o riscômetro. Baixem esse aplicativo, repliquem com seus familiares, com seus amigos. Isso é fundamental para que todos possamos entender o risco do AVC. E, finalmente, né, a nossa última apresentação, a doutora Gisele Sampaio Silva, professora livre docente de disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora do Hospital Albert Einstein, com uma vasta experiência em neurologia, e que vai, no dia de hoje, né, além de ser secretária, né, brindando com a sua presença, ser secretária-geral da Academia Brasileira de Neurologia, então mostrando a importância desse tema para toda a população, né, a representatividade maior da neurologia está aqui presente hoje, em nome da Gisele. Ela vai falar então para nós sobre o que aconteceu diante dessa pandemia que vivemos, né, AVC e Covid, o que sabemos e como prevenir. Gisele, a palavra está contigo. Muito obrigada, Marcos. Então, Sheila, Camila, Fabrício, é um prazer enorme estar com vocês nesse começo de semana tão importante, né, em que a gente vive aí um mês e coroa com essa semana aí a conscientização acerca do acidente vascular cerebral. Então, me coube falar um pouquinho da relação entre essa doença e Covid. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então, a minha apresentação é ao vivo, ela não está gravada, então a gente vai falar um pouquinho do que a gente sabe dessa correlação e como é que a gente previne. Vocês vão ver durante a minha aula alguns gráficos que são gráficos de revistas científicas, em que eu vou tentar traduzir para que a gente entenda e fale um pouco da correlação entre essas duas condições, né? Então, quando a gente fala da Covid-19, a gente está falando de uma pandemia, não preciso explicar isso para ninguém, né? Então, a gente tem acometimento por essa doença em todos os continentes do mundo. A gente tem, toda a vida que eu dou alguma aula sobre Covid, eu uso esse mapa, que é um mapa que está disponível da Universidade de Johns Hopkins, que mostra o número de casos aí, a gente já ultrapassou 5 milhões de casos no Brasil, né, com mais de 150 mil mortes, então a gente vive uma situação aí dramática. E uma situação mais dramática, porque a gente vive uma época, né, em que a gente jamais tinha vivido nem sequer uma epidemia, que dirá uma pandemia
dentro dessa realidade que a gente tem de acesso às mídias sociais. Então, bastante informação, né, então, rodando nas mídias sociais, não só nos grupos de WhatsApp, como nas mídias como Facebook, Instagram, e existe aí a necessidade da gente filtrar o que é uma boa informação, né, para que a população consiga utilizar essa boa informação de maneira adequada. Imagina. Obrigada por avisar. Então, eu tinha mostrado para vocês aqui inicialmente o gráfico, né, da John Hopkins, aqui que eu estava falando sobre, né, esse grande acesso aí às mídias sociais, com algumas informações que são boas essa doença, né? Mas esse é um jornal que a gente respeita muito no meio médico, que se chama New England, que lembra que apesar da gente estar na pandemia, como a gente chega às melhores evidências científicas, ainda deve ser a mesma maneira que a gente vem utilizando aí há 15, 20 anos. A gente só precisa ser mais rápido, porque a gente precisa de respostas rápidas, né? Então, mas nessa revista a gente viu esse editorial dizendo que a gente tem que aí priorizar o método científico e continuar acreditando no método científico para chegar a respostas que são respostas adequadas e não pular para conclusões precipitadas, como que aconteceu com muitas medicações no início dessa pandemia, incluindo o uso da cloroquina, né, que agora a gente sabe que não tem eficácia para essa doença, e incluindo o uso de diversas outras medicações que às vezes funcionam em modelos animais ou em doenças outras virais, mas não há comprovação do uso na COVID. Então, essa relação de que os vírus podem entrar dentro do sistema nervoso central, ela já é bem conhecida, a gente já sabia disso devido ao conhecimento de outros vírus, como, por exemplo, os vírus da classe do herpes, né? E a COVID, o vírus da COVID tem a possibilidade de infectar o sistema nervoso central, sim, né? Então, é por isso que a gente percebe um dos sintomas mais comumente citados aí pela população é a dificuldade do olfato. Então, há a possibilidade desse vírus penetrar no sistema nervoso central através do nervo olfatório, né? Então, a gente vê aqui, o que vocês veem é uma imagem de uma ressonância magnética. E aqui a gente vê o bulbo olfatório, que é a região responsável pelo olfato de uma paciente, até uma médica que teve COVID, né? Então, a gente vê esse bulbo olfatório bem inchado, bem edemaciado, assim, com o aumento do volume, e depois a normalização disso depois de alguns dias da doença. Então, isso foi comprovado bem no comecinho da pandemia, até que começaram a surgir aí os primeiros relatos de que pode existir encefalite, que é uma infecção viral do sistema nervoso central, tem uma infecção do cérebro pela COVID, então, os exames de ressonância magnética mostrando isso foram aparecendo aí aos poucos, foram aparecendo aí as primeiras publicações de encefalite como manifestação de COVID, mas felizmente isso é muito raro. Então, a manifestação clássica da COVID não inclui o acometimento do sistema nervoso central por encefalite, né? Normalmente, o cérebro sofre os efeitos da infecção do vírus em outras partes do corpo, né? Então, não tardou a surgirem aí as primeiras relacionando AVC e COVID. Essa é uma publicação da China, mostrando que mais ou menos 5% da população internada na China num hospital com COVID grave teve manifestação cerebrovascular, ou seja, teve AVC como complicação, acidente vascular cerebral. Então, essa foi a primeira comprovação científica de que existia a possibilidade dos pacientes com COVID terem o AVC aí como complicação. Os nossos colegas brasileiros fizeram aí uma grande revisão de todas as complicações neurológicas que podem aparecer associadas à COVID, e aí, além de aparecer alteração no olfato, alteração no paladar, está lá a manifestação cerebrovascular aqui entre 2,8% a 5,7% dos pacientes com COVID, né? Então, a gente começou a ver nos pacientes internados por COVID, nos grandes hospitais, as complicações mais
como pacientes que ficam internados em UTI. Então, pacientes que ficaram confusos pós-internação prolongada, tá? Então, pacientes que tinham uma demora a acordar depois que a gente tirava o sedativo, uma vez que ele começava a conseguir respirar de maneira espontânea, né? Então, essas manifestações a gente continua vendo, tá? Então, nós neurologistas somos aí uma classe de médicos que estamos na linha de frente da COVID também, por tudo isso, né? E existe aí uma grande preocupação de como é que a gente utiliza, na verdade, toda a disponibilidade de leito hospitalar no meio de uma pandemia. Então, a gente começou a pensar bastante nisso. Então, esses são alguns artigos que foram pensados aí por uma associação americana de terapia intensiva neurológica, mostrando como é que a gente organiza os serviços dentro de uma pandemia, né? Então, que a gente tem que ter muito cuidado em priorizar as urgências, em saber, como foi muito falado aqui, que mesmo durante a pandemia, as doenças mais comuns continuam acontecendo, assim como o AVC, e mais ainda, elas podem ser uma consequência da infecção por COVID, né? Então, a gente chega nessa relação clara entre acidente vascular cerebral e COVID-19. O que pode acontecer, né? Por que o AVC pode estar relacionado à COVID, né? Então, pode acontecer a invasão direta do vírus, infectando aí os vasos sanguíneos, mas isso é mais raro. O que acontece com mais frequência é que porque o vírus provoca uma resposta imunológica muito potente e uma resposta de coagulação muito potente, então ele facilita a formação de coágulos, né? Então, e é por isso que essa associação tem sido vista com grande frequência. Então, a COVID comprovadamente pode provocar alterações imunológicas que levam a um estado de maior tendência do sangue a coagular, né? Então, esses foram alguns estudos que foram aí apresentados logo no começo aí da pandemia, né? E a gente começou a ver as publicações dos hospitais americanos, né, chamando atenção para estão chegando muitos pacientes jovens com AVC e que nem tem sequer ainda o sintoma da COVID. Então, a gente detecta, né, a COVID por ocasião do AVC. E isso é uma realidade, né? Isso pode acontecer, o AVC pode ser a primeira manifestação da COVID. E outra pergunta muito importante é assim, por que eu tive AVC? Eu sou um grupo de risco para COVID, né? Então, alguns estudos tentaram mapear isso, esse foi um dos estudos, né? Mostrando que, normalmente, os pacientes que tiveram a cerebral têm uma frequência maior de muitos fatores de risco, que são fatores de risco para COVID mais grave, incluindo hipertensão, incluindo diabetes. Então, o paciente que tem esses fatores de risco, ele tem sim uma tendência maior a ter a doença mais grave, deve se cuidar, e a gente já aprendeu como é que a gente se protege dessa doença, né? Então, apesar da gente estar entrando na faixa verde em muitas cidades, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está entrando numa faixa de maior liberação, isso preocupa muito, porque a doença ainda existe e a doença ainda é de maior risco para quem tem aí essas condições, como hipertensão, diabetes e um histórico de AVC, né? Então, e o que a gente viu muito, né, e foi muito preocupante no começo da pandemia, foi a chegada desses casos de pacientes que tinham sintomas de AVC, né, então aqui vocês veem uma tomografia de um paciente com AVC grande, que ficou esperando em casa, com medo de vir ao hospital, então isso é o pior que pode acontecer, porque a gente perde a oportunidade de tratar esses pacientes, né. Então aqui uma outra paciente que teve uma complicação chamada trombose venosa cerebral, né? Então a gente fica muito atento aos pacientes que têm COVID, que desenvolvem qualquer sintoma neurológico, a pensar que isso pode ser, sim, doença cerebrovascular ou AVC, né? Então, aqui um exemplo de um menino com 27 anos, que tinha tido COVID há 3 meses, e que deu entrada com um AVC enorme, um AVC de grande vaso intracraniano, e aí a única alteração que a gente encontrou, de fato, foram alterações da coagulação, mesmo no paciente que teve COVID tardiamente, explicando esses sintomas. Então, a COVID, ela mudou não só a maneira como a gente organiza os serviços de AVC, mas também a maneira como a gente investiga aí a causa do AVC, de modo que muitos pacientes que têm sido internados por AVC têm, sim, realizado o teste para COVID, ou pelo menos uma tomografia de tórax, para a gente excluir a doença, né? A gente sabe que a gente tem que ser bastante cauteloso em dizer que um AVC foi pela COVID, várias infecções aumentam o risco, né, de AVC, a gente sabe que ter uma infecção por si só, ser hospitalizado por uma infecção grave, como sepse, aumenta o risco de AVC. Então, a gente não pode dizer que é a causa direta, mas a gente tem vários motivos para
pensar que existe sim essa relação de causa, né? Porque a COVID pode provocar tantas alterações assim no sistema de coagulação e no sistema imunológico e inflamatório, né? Então, a inteligência artificial ajudou a gente bastante a entender a repercussão da COVID no atendimento ao AVC. Então, nos Estados Unidos, começou-se a observar, né, porque a gente usa algumas técnicas de tomografia na fase aguda do AVC para avaliar o paciente, né, que o uso dessas tomografias começaram a cair de maneira drástica nos primeiros meses da pandemia americana em vários hospitais americanos, né? Então, isso foi chamado do efeito colateral da COVID nos Estados Unidos, né? Então, esse estudo, incluindo mais de 800 hospitais, mostram de maneira clara, olha como vocês veem aqui, a queda da realização de exames, e nesse momento a gente não tinha nenhum motivo, né, que levasse a gente a pensar por que os AVCs deixariam de acontecer. Os AVCs não deixaram de acontecer, o que deixou de acontecer foi a chegada dos pacientes às salas de emergência. Isso preocupou muito, né, a gente, nós, neurologistas como um todo, e todo mundo que atende AVC na fase aguda, né. Então, nesse trabalho nos Estados Unidos, a queda na realização de exames de imagem para AVC foi de 39%, né, e isso aconteceu em todos os volumes de AVC, em todas as gravidades, né, mostrando para a gente que esses pacientes estavam ficando em casa e isso muito preocupava. Então, a gente não demorou a ter esses mesmos dados aqui no Brasil, tá? Então, essa é uma publicação aí do grupo de Joinville, mostrando essa queda dramática, né, do número de AVCs, as isquemias transitórias, os ataques isquêmicos transitórios também deixando de chegar, e a gente perdendo a oportunidade de tratar esses pacientes de maneira adequada. Né? Então, isso não pode acontecer. Um outro exemplo, num hospital privado aqui de São Paulo, o Hospital Albert Einstein, mostrando aí uma queda no mês de abril de 87% da Voltou, gente? Tá bem? Vocês estão... Voltou. Então, antigamente, a gente fazia sempre uma triagem de sintomas respiratórios. Para evitar transmissão para aqueles pacientes. A gente tem publicações brasileiras, então, da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, Sociedade de Neuroradiologia, mostrando e sugerindo como é que esse atendimento tem que ser feito com toda a segurança possível, né? Então, aqui alguns exemplos de colegas que no começo da pandemia mostraram como é que o atendimento estava sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, né, com toda a proteção necessária, com toda a desinfecção das salas, né, para atendimento quando a necessidade de um procedimento. Então, a gente está completamente preparado para atender o AVC mesmo na pandemia, tá? Então, eu queria concluir dizendo isso, que as complicações neurológicas, muitas vezes, elas não são diagnosticadas no paciente com COVID, principalmente na COVID grave. A gente tem que ter bastante atenção a sintomas neurológicos em pacientes com COVID, como dor de cabeça importante, né? Então, alteração da consciência, sonolência muito importante, né? Então, e a gente continua, né, dando a mesma atenção às doenças neurológicas agudas durante uma pandemia, porque, infelizmente, a pandemia não protege do AVC, o AVC continua existindo e a gente está aqui para atender todo mundo de maneira segura. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. De novo, peço desculpa pela minha conexão de internet que flutuou um pouquinho, e a gente fica à disposição para discutir esses temas todos tão importantes, né, que a gente escolheu para falar com vocês hoje. Excelente, Gisele, maravilhoso como sempre. Gostaria então de chamar todos os que falaram, exceto o doutor Otávio, que precisou sair, para a gente poder conversar mais um pouquinho, né, responder algumas perguntas que surgiram, e já lembrar que amanhã, às 16 horas, estaremos aqui com algumas sessões maravilhosas. Então, os Heróis Fest, chamem seus
filhos, netos, sobrinhos e vizinhos, as crianças pequenas para participar, porque eles vão adorar a saber reconhecer os sinais de AVC e chamar o SAMU 192, participar da cadeia mundial de dança, depois uma oficina de origami maravilhosa, tanto para as crianças quanto para as pessoas que estão em casa na pandemia, aprendendo a fazer trabalhos manuais, que certamente vão motivar, além de memória, concentração, dar relaxamento, vocês vão adorar, e depois uma aula de ginástica. Vamos começar, então, a conversar aqui, e uma das perguntas que foi feita aqui foi, a gente sabe, então, vendo vocês falarem hoje, que o AVC tem tratamento, né, e se o paciente chegar rápido no hospital, e o que fazer quando chega e, às vezes, o profissional da saúde não está preparado, né? Quem é que gostaria de falar sobre isso? Talvez o Fabrício, que falou que o AVC não fica em casa, né, Fabrício? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Realmente, é uma situação que, hoje em dia, cada vez a gente tem encontrado menos, né, de o profissional de saúde, ele não está... ter um mínimo de conhecimento necessário para saber o que fazer na situação. Em vários locais do país, né, com o apoio da Sociedade Brasileira, né, da Associação Mundial de AVC, da Academia de Neurologia, nós temos treinado os profissionais, incluindo os profissionais da emergência, os profissionais das UPAs, para exatamente saber o que fazer quando esse paciente chega, né, ainda no Brasil, existe uma certa limitação do número de hospitais que aplicam a medicação, tem tratamentos mais avançados, mas é algo que vem se disseminando. Então, boa parte das capitais hoje em dia, existe já um sistema organizado que pode prestar esse cuidado. Então, a vigência de sintomas de AVC, se aquele hospital não possui a medicação e os procedimentos que são realizados nessa fase mais aguda, as primeiras horas que são cruciais, mas os profissionais, de uma forma geral, eles podem encaminhar aquele paciente para que ele seja atendido no centro de referência, não é? Acho que isso é fundamental. Mesmo as pessoas, mesmo os pacientes, sabendo também reconhecer através da nossa escala SAMU, do sorriso, do abraço, mensagem, do urgente, também pode ter uma participação ativa nisso. Né? Então, você que também está na cidade, você saber para onde deve ir é também importante. É interessante a gente ressaltar que foram feitos alguns trabalhos, o Otávio, a Gisele participaram desses trabalhos, um desses trabalhos, inclusive, foi feito aqui, parte com os pacientes aqui de Fortaleza, que as pessoas há muito tempo, elas tinham pouco conhecimento sobre isso, mas que melhorou. Né? Então, ter esse conhecimento de saber para onde se dirigir na vigência de um AVC e, principalmente, ligar 192 é fundamental. Em diversas capitais do país, realmente existe um grande trabalho do sistema médico de emergência junto com os neurologistas para prestar esse atendimento. Perfeito. Eu acho que lembrar também nos locais que não tem SAMU, o aplicativo AVC Brasil, o Otávio comentou sobre ele, vocês baixam gratuitamente, tanto para iPhone quanto para Android. Ele tem todos os centros de AVC no Brasil, se são públicos ou se são privados, por ordem de distância de quem estiver consultando. Então, com isso, vocês conseguem saber qual é o hospital mais próximo, mesmo que seja no estado vizinho e que leve 1h e meia para chegar. Vale a pena ir para um hospital centro de AVC do que se dirigir para qualquer um dos hospitais que não tenha o tratamento adequado, certo? Marcos? Perfeito, Sheila, isso mesmo. Eu acho que o foco é esse, né? É ganhar o tempo. Nós temos que estar preparados para quando acontece o sintoma, a gente correr atrás. Mas eu acho que é importante também a gente lembrar de evitar esses sintomas. Letícia, será que você podia dar um pouco a mais dessa informação para a gente? Chamar a atenção de como que a gente pode controlar melhor isso, né? Evitar essa doença tão trágica, tão drástica, que todos vocês mostraram a importância dela. Como é que a gente pode melhorar isso na nossa sociedade, nos nossos amigos, na nossa família? Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Que bom, prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que estão assistindo nessa campanha maravilhosa. Então, assim, eu acho que uma das grandes missões que a gente tem para passar para todo mundo que está em casa assistindo é realmente a prevenção, né? Como é que a gente pode fazer isso? Uma das coisas que eu
costumo estimular bastante, né, tanto os pacientes como as pessoas próximas da família, amigos, é que a gente procure o atendimento médico. Eu acho que é uma coisa que talvez eu coloquei no finalzinho lá da minha aula, e que às vezes a gente tem tanta informação, né, informação adequada realmente, mas que a gente fica na dúvida de qual é a informação, a prevenção personalizada para mim, né, para cada indivíduo. Então, eu acho que isso é um diferencial, você saber a sua meta de pressão arterial, qual é a sua meta de colesterol, porque não é uma receita de bolo, né? Nós temos o que a gente pode, o que eu falei ali em poucas palavras na aula, o que nós podemos fazer em linhas gerais, mas nós temos também a individualidade de cada pessoa, né? Então, eu acho que a gente orientar a população a procurar um atendimento médico de prevenção é muito importante, né? Fora o que a gente já pode fazer ali com os 10 passos que são fundamentais, que a gente passou naquele vídeo, que vocês encontram aí no site da Rede Brasil, da Sociedade. Então, eu acho que é isso, a gente prevenir de forma também individualizada. E, como o tema da campanha desse ano diz, praticar atividade física, eu acho que é o lema desse ano, né? Então, a gente se movimentar, né? Mesmo na pandemia, todo mundo em quarentena aí, mas a gente pode sim fazer atividade física, mexer o corpo para ajudar em tudo, diminuir a pressão arterial, diminuir o colesterol, né? Os níveis de glicemia, de açúcar no sangue. Então, eu acho que isso são metas para todo mundo. Muito bom, Letícia. É isso mesmo, né? Então, temos que consultar o médico regularmente, né? Não podemos esquecer disso, né, Sheila? Acho que essa é a prioridade também, né? Temos o riscômetro, mas consultamos nossos médicos e cuidamos da nossa saúde, né, Sheila? Isso, exatamente. A gente sabe que, às vezes, o acesso a, por exemplo, as unidades de saúde, né, no SUS, às vezes são mais difíceis. Então, o riscômetro é uma ferramenta que ajuda a que nós reconheçamos o nosso próprio fator de risco e já possamos fazer algumas medidas iniciais para mudar o nosso risco. Acho que a Camila podia falar mais um pouquinho de novo, resumidamente, Camila, em relação à modificação do estilo de vida que o riscômetro pode ajudar, né? Sim, nesse sentido, assim, o riscômetro é muito prático e muito confiável, né? Ele é embasado em fatores de risco do score de Framingham, então ele vai te dar um passo inicial, né, do que você deve fazer. Claro que você sempre deve procurar um médico, o aplicativo não vai substituir, né, o teu médico, o teu neurologista, mas ele dá um norte, né, de onde a gente começa nesse tratamento. Então, o aplicativo pode ser baixado tanto no iOS, tanto para Android, né, é bem fácil, tem na Apple Store, tem na loja do Android também, é de graça, não tem custo. Então, lá você vai fazer todo o teste, como eu expliquei na aula, vai descobrir os seus fatores de risco, que o próprio aplicativo vai te apontar esses fatores, e no próprio aplicativo você pode clicar em cada um desses fatores de risco, e ali vai ter um passo a passo do que você pode fazer, medidas simples, né? Por exemplo, para sair do sedentarismo, iniciar atividade física, parar de fumar, parar de beber, né? Tudo isso lá vai ter no aplicativo uma explicação básica. Então, acho que, nesse sentido, o aplicativo nos ajuda bastante e também ajuda a reconhecer os sintomas iniciais ali do AVC, né? Alguns sintomas que podem te indicar que o paciente pode ter um AVC e que você deve procurar atendimento médico. Então, o aplicativo é bem importante nesse sentido. Acho que, como não tem custo, eu acho que todo mundo deve baixar no celular para já ter, né? Em caso de emergência. Isso aí, perfeito. E agora eu acho que a Gisele poderia, para a gente encerrar, eu não sei se tem perguntas aqui, eu acho que a maioria já foi respondida. Gisele, agora, na pandemia da Covid-19, né, uma situação triste que a gente está enfrentando, acho que a gente até já se acostumou um pouco. Quais são as recomendações para quem está em casa e que tem essas doenças, diabetes, hipertensão, que aumentam o risco de AVC? Quais as recomendações a gente poderia dar para essas pessoas que estão lá em casa? Então, Sheila, eu acho que é um tema que foi muito bem escolhido, porque a gente tem recebido inúmeras perguntas, né? Então, primeiro, eu acho que isso foi frisado bastante antes da minha apresentação específica, né? De que,
Em caso de sintomas agudos, a gente não pode permanecer em casa, a recomendação é sempre ir ao hospital, não tem como se tratar um acidente vascular cerebral em casa, e a chance que a gente tem de devolver funcionalidade para o paciente é se a gente fizer um atendimento rápido, né? Então, por outro lado, todos aqueles artigos que eu tentei de uma maneira, né, dissecar para vocês, porque são artigos científicos, né, mas só para vocês verem que tudo que a gente está falando hoje é com base em evidências científicas, né, então, há aí uma descrição de que, sim, a COVID, ela aumenta a chance de eventos vasculares cerebrais, então, qualquer paciente com COVID, mesmo que leve, se tiver qualquer sintoma de AVC, não deve atribuir o sintoma, é COVID, eu vou ficar em casa, deve procurar o hospital. Segundo, né, a gente tem os hospitais todos hoje, né, então foi um longo aprendizado, mas preparados para atender esses pacientes de maneira protegida, como vocês viram aí na minha descrição, né, então foram muitas discussões com muitos especialistas para que esse atendimento fosse aí feito de maneira totalmente segura, e a gente sabe que os pacientes que têm os fatores de risco para a doença vascular cerebral, então a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, são pacientes, infelizmente, com risco maior para a doença mais grave, para a COVID mais grave. Então, a gente recomenda que todos os cuidados sejam tomados, a gente ainda está em fase de manter distanciamento social, né? Então, infelizmente, a gente não tem a vacina ainda, então a gente espera que em breve essa vacina chegue, mas até lá, então, a maneira que a gente tem de evitar a doença é fazendo distanciamento social, então é tomando cuidado com o uso de álcool gel, máscara ao sair de casa, porque isso evita a doença, e a gente sabe também, do ponto de vista científico, que isso é eficaz. Perfeito. Marcos, mais alguma consideração? Muito bom, pessoal. Tem uma última perguntinha aqui, se todo paciente com sintoma agudo deve buscar o hospital, né, deve ser testado para COVID, né? O que você acha, Gisele? Temos que testar todos os pacientes para COVID ainda nesse momento? Marcos, eu acho que a gente mora, né, num país de 200 milhões de habitantes e que a situação epidemiológica da doença tem mudado bastante, né, de cidade para cidade. Então, em algum período, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles fizeram um teste universal para todo paciente com suspeita de AVC, né, então, sendo testado para COVID. Então, eu acho que hoje vai depender muito da situação epidemiológica da cidade. A gente sabe que uma vez que a gente colhe o teste para COVID, há uma necessidade de isolamento em unidade COVID, nem todo hospital consegue deixar aquele paciente numa unidade isolada, não COVID, esperando o resultado. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta não é única. Eu acho que existem respostas diferentes em momentos diferentes da pandemia e em hospitais diferentes. Mas eu acho que a gente deve ter uma suspeição muito baixa. Então, qualquer paciente com qualquer sintoma respiratório, até para proteger, né, os outros pacientes que estão internados e a equipe médica que está tomando conta daquele paciente. Perfeito, Gisele, é isso mesmo. Acho que cada hospital tem seu protocolo, cada estado tem suas características, cada cidade está numa fase da pandemia, isso é muito importante de ressaltarmos, mas não podemos ficar em casa, né? Lembrem disso, né? É fundamental, qualquer sintoma agudo, ir para o hospital, e o hospital vai saber lidar com vocês, né? Então, acredito que a gente esteja finalizando, né, Sheila, aqui esse primeiro dia de evento. Tem mais duas perguntinhas. Tem mais duas perguntas? Então vamos lá, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que o pessoal está aqui para responder. Letícia, vamos ver, Letícia, perguntando a importância da fisioterapia nesse atendimento dos pacientes. Então, a fisioterapia, ela é fundamental, gente. Então, assim, quando a gente fala da fisioterapia, nós aí, a pessoa deve ter perguntado no contexto de que alguém já teve um AVC, né? Acredito. Então, assim, a fisioterapia é uma das características, uma das condutas que a gente toma quando a gente fala de reabilitação. É o que vai reinserir o paciente, né, de novo no mercado de trabalho, nas suas atividades de vida diária que ele costumava fazer antes. Então, uma vez que esse paciente tenha ficado com alguma sequela, que é sequela, né, algum sintoma do AVC, e que ele não conseguiu recuperar totalmente. Então, o que o doutor Fabrício falou, se o tratamento não foi feito a tempo, se aquele AVC eventualmente é muito grande e gerou uma dificuldade de mexer a perna, de sentir um lado do corpo, o paciente deve ser encaminhado para a fisioterapia, né? Então, é uma etapa fundamental do tratamento de todo AVC, né? Os fisioterapeutas, junto com a gente, que faz neurologia clínica vascular, junto com os fonos, né? Com os psicólogos,
E os terapeutas ocupacionais, eles são fundamentais para que o paciente possa voltar a fazer o que ele fazia antes, né? Ou pelo menos com menos dificuldades. Então, em algumas partes do país, eu, por exemplo, trabalho em Alagoas, essas modalidades de terapia, né, de fono, fisioterapia, ainda são muito deixadas de escanteio, né? E a gente faz um trabalho rigoroso para que a população conheça e os outros colegas profissionais de saúde também. Então, é fundamental, né? A gente costuma fazer um checklist do que é que o paciente precisa depois que teve um AVC, e a fisioterapia é um deles. Perfeito, Letícia. Sheila, é importante lembrar, né? Na quarta-feira, nesse mesmo canal, Conexão AVC, às 16 horas, vamos ter vários especialistas de outras áreas, não médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, contando sobre a importância do cuidado deles, né? O que a Letícia acabou de dizer para nós aqui, né? Isso é importante lembrar vocês. Então, na quarta-feira, a partir das 16 horas. E o que temos amanhã, Sheila? Amanhã, então, às 16 horas, nós temos os heróis do AVC, então, ensinando as crianças, heróis e heroínas, a salvar os seus heróis, o vovô e a vovó, que são as crianças que estão com eles em casa, e a criança sabendo reconhecer os sinais e chamar o SAMU, consegue salvar seu vovô e sua vovó. Então, é uma campanha muito linda, e logo depois uma oficina de origami, e mais adiante ainda uma aula de ginástica para que todo mundo possa aproveitar e se movimentar. Legal, legal, pessoal. A Sheila comentou que tinha mais uma última pergunta. Tem uma última pergunta aqui para a Gisele, paciente, então, que já teve Covid, Gisele, e começou com uma cefaleia nova, né? Então, que não tinha antes. O que a gente faz com essa pessoa? É a última pergunta. Então, a dor de cabeça, né? Então, a cefaleia tem sido um sintoma bem frequente pós-Covid. Então, a gente, como neurologista, tem visto bastante. Então, parece que na grande maioria dos casos é uma cefaleia ou uma dor de cabeça pós-infecciosa, né? Então, a gente sempre procure o seu médico, faça um exame neurológico completo, né? Então, se não tiver nenhum sinal de alerta, às vezes a gente não pede nem exame de imagem, mas se tiver qualquer sinal de alerta, então, foi uma dor de cabeça que está refratária, a gente não consegue tratar com remédio, a gente vê algo no exame neurológico que indique algum acometimento do sistema nervoso central, a gente pede um exame de imagem, então, normalmente, uma tomografia ou ressonância, para avaliar as potenciais complicações da COVID, né? Então, como a gente falou, trombose venosa cerebral pode acontecer, é raro, mas a gente tem que ter um limiar baixo para suspeitar. Mas a grande maioria dos casos é uma dor de cabeça que passa pós-infecciosa. O importante é que você procure assistência médica sempre para ter certeza que é só isso. Perfeito, acho que era a última pergunta. Então, pessoal, muito bom passar a tarde com vocês. Foram maravilhosas todas as palestras, acho que muito elucidativas, né, Marcos? Vai ficar gravado para quem quiser. E nós esperamos vocês de novo amanhã. Marcos, últimas palavras. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui transmitindo informação para essa população importante brasileira. Lembrar que tem latino-americanos também, né, no chat, isso é muito bacana, né, que estão recebendo essa informação também. Sheila, acho que amanhã nos vemos novamente, né, com o Fast Heroes. Imperdível. Pessoal, até amanhã, então. Tchau para vocês. Tchau.